Livro de Ciências, página 84. Nosso livro de ciências, na página 84, está falando sobre o calor e a seca que afetam a produção de plantas para nossa alimentação. Nós já vimos várias vezes as pessoas nos jornais falar: nossa, o sol está muito quente, nossa, está fazendo muito calor, nossa, está atrapalhando as plantações, né? Desse jeito, os vegetais vai morrer, os animais também são afetados nessa época porque tem redução de água, né? Pode ser que em algumas cidades falta água para os animais beberem, para molhar as plantas. Então é isso aí que a gente vai ver nessa parte. Tá escrito o seguinte lá no texto: os últimos tempos, a produção de alguns tipos de frutas, verduras, legumes tem sido prejudicada. Algumas regiões do Brasil enfrentam calor excessivo e longo período de seca, o que causa prejuízos ao solo e perdas na produção dos alimentos. A consequência das perdas na produção é percebida diretamente pelos consumidores. Esses alimentos são vendidos por um alto preço e com baixa qualidade. Por quê? Porque se não tem chuvinha, se não tem água para molhar as plantas, o que vai acontecer? A maioria desses alimentos não vai florescer, né? Não vai dar. Aí vai morrer lá onde foi plantado mesmo. E aí, como diminui a quantidade desses alimentos, eles se tornam caros e às vezes não tão bons, né? Aí no número 1 tá falando assim, responda às questões assinalando as palavras relacionadas ao texto. Letra A. Plantas citadas no texto são utilizadas para o artesanato ou para alimentação? Pensa, a gente lá tá falando de quê? De comida ou de coisa para enfeitar? Letra B. O que tem causado a perda na produção dos alimentos? O calor e a seca? Os altos preços ou a baixa qualidade? O calor, né, gente? O calor e a seca, por causa do sol que está muito forte. Observe esses vegetais aí em cima, olha como que eles estão. Tá morrendo, tá ficando amarelo, né? Vamos para a página 85. Lá na página 85, veja bem o número 2. Complete o esquema de acordo com as informações apresentadas no texto. Causa altas temperaturas e falta de chuva. Olha quem que causa alta temperatura e falta de chuva aí. O sol, né? Consequência 1. O que dá a consequência 1? As plantas podem morrer, não vão para frente, fica pouca, as que nascem fica feia, né? Uma das consequências é essa. Consequência 2. Aumenta o preço, porque se tem pouco para ir para o supermercado, então o preço vai ficar mais caro, né? Abaixo. Leia as informações no esquema a seguir. Causa falta de chuvas. Consequência 1. O abastecimento de água nas casas é prejudicado. Redução na qualidade do ar. Consequência 2. Falta de água para tomar banho, cozinhar, lavar roupa, etc. Desenvolvimento de doenças respiratórias. Todo ano a gente vê falar assim: nossa, tá faltando água, nossa, tem que chover porque tá faltando água. Tem lugares que fica totalmente sem água, as pessoas têm que comprar água para tomar banho, para cozinhar, né? O que leva a isso? É a falta de chuva. Se não tem chuva, não tem reserva de água, né? Vamos continuar mais um pouquinho aí? Vamos para frente? Aqui na frente, não está falando nada de novidade para nós. O ser humano percebe e modifica o ambiente. Nós aprendemos que tanto o ser humano quanto os animais podem transformar os ambientes, né? Nós vimos lá no nosso livrinho e até aqui no livrinho de ciências a gente viu o seguinte, que as abelhinhas podem fazer as suas casinhas,
A cutia, ela fura buraquinho, o homem pode fazer ponte, pode fazer casa. Então, tudo isso é transformar o ambiente. Agora, observa o que esse textinho está falando. Ó, muitas coisas acontecem ao nosso redor ao mesmo tempo. Você está brincando de esconde-esconde em um parque. Para brincar, você precisa prestar atenção, ouvir, decidir, desviar, tocar, sentir cheiro, comer. Tudo isso a gente faz. Mas sabe como que a gente consegue fazer todas essas coisas? Através dos sentidos, dos órgãos dos sentidos. Aí eu caminho mais um pouquinho aqui no 87 e vejo. Olha lá, os sentidos. A visão. A visão permite enxergar e diferenciar cores e formas. Os nossos olhos, né? A audição. A audição permite escutar os sons, nosso ouvido. O tato permite diferenciar a temperatura, as texturas, as formas dos seres vivos e dos objetos. O tato é a nossa pele, é onde a gente sente. O olfato, ele permite perceber cheiros. O olfato é o nosso nariz. A gustação permite sentir gostos. A gustação é a nossa boca, é a nossa língua. Aí observa aí, ó. Essa menina tá comendo. Ela percebe gosto e cheiro como? O gostinho pela boquinha, pela gustação, e o cheiro pelo olfato. Mais para frente, para brincar de dança da cadeira, é preciso ouvir e observar onde estão os assentos. O que eu vou usar aí? O meu ouvido para ouvir a música, os meus olhos para saber onde eu vou sentar, né? Bom, aí tá falando embaixo sobre deficiência visual e deficiência auditiva, né? A deficiência visual é as pessoas que não conseguem enxergar e a deficiência auditiva é a pessoa que não consegue ouvir. Caminhei mais um pouquinho, cheguei, órgãos do sentido. Ó, tá mostrando para você. Os olhos são os órgãos da visão. As orelhas são os órgãos da audição. O órgão do tato é a pele. Todo o nosso corpo é coberto por pele. Então, nós sentimos e o tato está em todo o nosso corpo. Os órgãos... Deixa a tia Cleusa arrumar o livro. Os órgãos do olfato é o nariz. É através dele que nós respiramos, é através dele que nós sentimos os cheiros, agradáveis ou não. A língua é o principal órgão da gustação. Ela capta as substâncias dos alimentos que estão percebidos como gosto. O sabor dos alimentos é uma mistura de sensação do olfato na gustação. Então, nossa boquinha lá, tá vendo? E a gente sente gostinhos bons e gostinhos também que a gente não acha tão bom, né? Número 2, observe essa experiência. Ó, a menininha tapou os olhos, o coleguinha veio e colocou alguma coisa na boca dela. Ela tá pensando, o que é isso? O que é isso? Ó, o sinalzinho de interrogação lá. Observando essa imagem, responda. A menina não conseguiu identificar a fruta que comeu? Por que ela não conseguiu identificar? O que você acha? Responde para a tia Cleusa. Beijo, até depois.